Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo, para aqueles que não me conhecem, sempre um prazer compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. E hoje nós vamos falar sobre dificuldade de dizer não. Parece algo fácil para algumas pessoas dizer não. Existem pessoas que têm realmente uma facilidade em demarcar limites, em se posicionar. Isso é muito favorável, sem dúvida, para a saúde mental, favorável para que elas consigam desenvolver esse autorrespeito. Isso é fundamental, aprender a demarcar os limites. Mas existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande e há uma demanda significativa com relação a esse segundo grupo, ou seja, as pessoas se sentem desencorajadas, elas temem uma rejeição, elas temem uma reação negativa. Elas trazem uma cultura de que não é algo que não só antipatiza, mas também demonstra falta de afeto. E essas pessoas, quando elas estão dentro de um cenário de relações abusivas, você tem aí toda uma complexidade. Por quê? Porque é comum pessoas agradadoras, pessoas muito permissivas, pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se colocar como prioridade, de atender às suas necessidades. É muito comum que pessoas assim permaneçam em relações abusivas, se coloquem o tempo todo numa condição de excessiva disponibilidade, numa condição servil, e muitas vezes não conseguem processar que todo aquele abuso que você vai autorizando, ele continua porque você exatamente não consegue se posicionar e dar o limite. O limite, o não, num contexto de uma relação tóxica, ele é fundamental, ele é estrutural dentro da terapêutica, ou seja, quando você vai auxiliar uma pessoa que está numa relação dessa natureza, seja no trabalho, seja numa relação amorosa, seja numa relação familiar, dentro da clínica do abuso, é necessário trabalhar, primeiramente, a capacidade de recuo. E o recuo é aquilo que o não traz para você. Quando você diz não, você entra em contato com a sua insatisfação. Você analisa o seu grau de desrespeito para com você. Porque a relação, que é essa relação abusiva, a relação de manipulação, é uma relação tirânica. Então, você não vai ter a oportunidade, se você não batalhar por isso, de estar numa dinâmica recíproca. Uma relação abusiva não é uma relação recíproca, não é uma relação onde você tem ali alguém com uma condição empática que vai entender a sua necessidade. Não, não é assim. Então, vamos lá. Dentro dessa questão do não, tem um aspecto interessante que eu trago do Bob Proctor, que eu gosto muito dele, quando ele diz o seguinte, que o contrário da coragem não é o medo, é o conformismo. E eu concordo plenamente com ele, porque isso cabe muito para essa análise desse vídeo de hoje, que é essa coragem, ou seja, a coragem de dizer não, ela está ali sendo testada no momento em que você está numa condição muito conformista. A relação abusiva é uma relação de conformismo, onde a pessoa atingida, ela acredita que ela tem uma clara ideia de que entrar em conflito é algo ruim. Isso é um primeiro aspecto que faz com que você não consiga dizer não. Você traz muitas vezes de um processo de educação religiosa, educação formal, a crença de que conflito é algo ruim. Como o conflito é algo ruim, eu não devo dizer não, porque se eu disser não, aquilo vai gerar um conflito maior, aquilo vai trazer um problema e eu vou me sentir culpado. E aí entra um aspecto muito interessante nessa primeira questão em torno do não, essa falta de coragem para se posicionar e demarcar os limites, que é o medo e a culpa. Muitas pessoas que trazem um padrão agradador, elas não conseguem dizer não porque elas têm medo da reação do outro, medo da rejeição, medo de não receber afeto, e elas também trazem a culpa, ou seja, se eu disser não, eu vou me sentir culpado com o aborrecimento que eu vou causar, com a reação
que a outra parte vai ter. E aí tem dois sentimentos de grande captura, que é o medo e a culpa. Por quê? Porque na relação abusiva, qualquer coisa que você fizer, o abusador sempre vai reagir mal se aquilo não tiver em acordo com o que ele pensa. Isso é importante vocês pensarem, ou seja, quando você está nesse tipo de contexto, sempre será difícil você trazer a sua necessidade como prioridade. E aí a tendência, uma pessoa que tem medo de conflito, ela vai recuar, vai se anular e ela cada vez mais vai abrigar uma série de sentimentos que vão ser destrutivos para a sua o quê? Para a sua saúde física e para a sua saúde emocional. Então, o primeiro aspecto que configura essa falta de coragem é o medo do conflito. Um outro aspecto, achar que você tem que ser grata por qualquer sentimento, às vezes é uma migalha de afeto que o outro traz para você, e ser grata significa não dizer não. Ser grato a alguém não tem nada a ver com isso. Quando as pessoas confundem gratidão em dizer sim o tempo todo, elas também estão se colocando em risco. E isso para o abusador é ótimo. Por quê? Porque ele, o pouco do afeto que ele te dá, ele vai te cobrar. E você vai ficar com aquela sensação de dívida, porque ele sempre vai dizer que foi muito. Na perspectiva dele, como não é uma relação recíproca, mas ele acha que é, na perspectiva dele, ele te ofereceu muito. Então, assim, a confusão do sim com a gratidão cria uma bomba que faz com que você recue diante do não. Você evita o não porque você é grata. Ah, ele gosta de mim, ele fez isso por mim, ele te maltrata o tempo todo. E aí você tem que parar para analisar. Será que realmente ele gosta de você? Porque há ali níveis claros de uma relação que é uma relação desigual. Uma relação onde ele é atendido e você fica com a pior parte. Então, assim, observa se realmente é uma relação que você pode pensar em reciprocidade. Se for uma relação abusiva, não haverá reciprocidade. Então, essa crença, essa confusão de que ser grato é dizer sim para o outro o tempo todo, essa confusão toda vai gerar, sem dúvida, um posicionamento perigoso diante dessa necessidade de limite, você vai recuar diante do não. Um outro aspecto importante, né, nesse medo de dizer não ou nessa sensação de culpa, é acreditar que você precisa estar disponível e para ser bom, ou seja, eu tenho que estar sempre disponível para mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa boa. Com isso, você não consegue dizer não, você não consegue dizer para um amigo que você não vai poder ajudá-lo naquele momento, porque você está muito cansado. Numa relação abusiva, você vai sempre achar, movido pela questão da confusão de gratidão, como eu falei anteriormente, movido pelo medo do conflito, tem um terceiro aspecto aí, que é esse, ou seja, eu não posso deixar de estar disponível, porque afinal de contas, eu sou assim, eu sou assado, eu devo ser boa. Aí você traz de toda uma educação distorcida de que a pessoa boa é a pessoa que está o tempo todo ali numa posição de disponibilidade, se desrespeitando, assim, não olhando para as suas questões que também precisam ser atendidas, ok? Esse é um terceiro aspecto importante. Um outro aspecto importante, tem vários. Um outro aspecto importante é acreditar que se você disser não, você é responsável pelo que o outro vai sentir. Isso é sério. Por quê? Porque o abusador, ele vai sempre colocar no contexto desse relacionamento a ideia de que tudo que acontece de ruim é por sua causa. Então você cria, você é o tempo todo adestrado. É um processo de adestramento, ele vai te domesticando. Você vai sendo cada vez mais adestrado a acreditar que tudo é culpa sua. Por isso que as pessoas que estão em relações abusivas estão sempre pisando em ovos, estão sempre monitorando o comportamento do abusador, porque elas vão assumindo a transferência de responsabilidade. Então elas dizem sim para tudo. Você está cansado, mas você vai jantar. Você está cansado, mas você vai ao cinema. Você não gosta daquele filme, você não gosta daquela comida, você não gosta daquele restaurante, mas você vai, eu vou para evitar problema. Essa é a frase clássica. Eu faço para evitar problemas.
Só que você está evitando problemas, trazendo um problema maior para você, que é o quê? Se acostumando, criando o hábito de se desagradar, criando o hábito de se desamar. E isso é sério, porque na hora que você precisar de forças para se reposicionar dentro dessa relação, você não vai ter. Porque você vai estar tão distante de si mesmo, diante de tantos sims, que quando você parar para analisar a extensão dessa insatisfação, você já andou demais, isso já trouxe muita dor. Então vamos lá, tem outros aspectos, mas eu só vou falar desses 4, porque a ideia é trazer apenas alguns conteúdos. Ao longo dos outros vídeos eu vou trazendo mais material para vocês. Então, o que eu gostaria de falar agora? Como é que você pode trabalhar essa dificuldade de dizer não? O que você pode fazer para aprender a dizer não? Primeira coisa, gente, saia da ilusão de que você vai atender e agradar todo mundo. Isso é uma ilusão. Vamos trazer isso para a prática, colocar isso à prova. Vamos lá. Dentro do contexto de uma relação abusiva, observa, todas as vezes que você disse sim, você teve ali uma reciprocidade? Você teve um reconhecimento desse sim? Você vai observar que não. A ilusão é que as pessoas que estão em relações abusivas, elas desenvolvem essa ilusão de que se elas estiverem sempre disponíveis, sempre amáveis, sempre ali numa posição de ceder, elas serão respeitadas, serão reconhecidas. Isso não acontece, é só você verificar. Todas as vezes que você fez isso, você não recebeu esse reconhecimento. Existe um afeto distorcido que você acaba colhendo dentro de si, que é esse, ou seja, se eu disser sim sempre, ele vai me respeitar, ele vai me aceitar. É o contrário. Pessoas que dizem sim sempre, elas tendem a ser desvalorizadas. Elas tendem a necessidade delas não é colocada em pauta. Por quê? Fulano sempre cede, observe. Fulano sempre cede, para ele tá tudo bem. Não perguntam a sua opinião, ok? Uma pessoa que diz sempre sim, não pergunta a opinião dela, porque ela tá sempre disponível, ela tá sempre aceitando tudo. Então para recuar o prejuízo que isso está trazendo para você. Numa relação abusiva, você vai precisar demarcar a importância do seu território existencial. Se você não conseguir trabalhar essa capacidade, saindo dessa primeira ilusão, você vai ver que você dizendo sim, você dizendo não, ele vai criar sempre um problema. Observa, se você está com um abusador, não importa o sim ou não, dependendo do contexto, ele vai criar um problema, ele vai criar um outro problema. Você pode dizer sim naquele momento, mas aí quando chegar num local, por exemplo, você vai jantar, você não quer jantar fora, você não quer, enfim, não gosta daquele restaurante, aí você diz sim e vai. Quando chegar lá, ele vai criar um outro problema, ou com você, ou com o garçom, ou com o guardador de carros, enfim, ele vai criar alguma outra confusão. Por quê? Porque é da natureza do abusador, é do jeito dele de ser uma pessoa extremamente crítica, estar sempre numa posição de ataque. Então você fica com uma ilusão de que você é responsável, você não é. Aquela pessoa, se você está numa relação amorosa íntima, se ele traz problemas da infância, se ele traz problemas familiares, ele já chegou assim na sua vida, ok? Essa figura abusiva já chegou assim. Então, essa tirania que ele coloca, esse terror psicológico de que você é responsável porque ele está insatisfeito, porque ele está assim, está assado, não, ele já traz isso lá de um processo de educação, ok? Seja em qualquer contexto, você pode observar que a transferência de responsabilidade é o grande terror para que você recue e comece a ceder além do que você deve. Outra coisa que você precisa observar para começar a ter a coragem de dizer não. Analisa suas necessidades, observa o seu grau de insatisfação. Para avaliar o quanto você está insatisfeito, o quanto você não atende aquilo que você precisa. Você vai adiando, e no momento em que você precisa que ele adie alguma coisa que é importante para você, que faz parte da sua necessidade de ser atendido em alguma coisa, no momento em que você precisa disso, isso não acontece. A relação é sempre desigual, não há uma reciprocidade harmônica, não há uma parceria verdadeira. Então, assim, tem dificuldade de dizer não? Para pensar o que você ganhou até hoje dizendo sim para tudo. Olha para a sua vida com coragem de olhar para a sua vida e perceber o que realmente eu realizei por mim.
No momento em que você cultiva essa dificuldade de dizer não, achando que é falta de afeto, você pode criar filhos abusivos. Pais permissivos que estão sempre dizendo sim, 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 porque eles acreditam que precisam ter uma relação amorosa com o filho, confundindo amor com falta de limites, no sentido de dar ali as dimensões do território de cada um. Há uma necessidade séria e indiscutível de que você respeite o espaço do outro e que o outro respeite o seu. Então, quantos pais permissivos, eles criam filhos abusivos, porque eles acreditam que, não, eu não quero traumatizar. Isso é uma lenda que precisa ser derrubada. Eu não quero traumatizar. E aí você vai dizendo, se equivocando numa série de processos que acabam trazendo o quê? Um prejuízo muito grande. É minha mãe, é meu pai, eu tenho que dizer sim sempre. Será? Se esse sim é algo que vai te ferir, é algo que vai te agredir, porque lembra de uma coisa, gente, o abusador, ele não vai admitir que você tem espaço privado. É importante vocês entenderem isso. Não se constrói um espaço privado dizendo sim para tudo. Você precisa demarcar fronteiras. O seu espaço é privado, tem momentos que você precisa do recolhimento, tem momentos que você vai precisar cuidar de si. E isso é um direito, você não tem que ficar pleiteando isso, é um direito que todo mundo tem, ou seja, o seu espaço subjetivo, aquilo que diz respeito à sua relação com você mesmo. Se você está numa relação abusiva, isso não existe, porque o abusador, ele vê você como fonte de atendimento das necessidades dele. Isso aí eu sempre reforço nos vídeos e vou reforçar nesse também. Quando você sair dessa ilusão de que você está numa relação de paridade, numa relação recíproca, numa relação de troca harmônica, quando você sair dessa ilusão, você vai entender tudo isso que eu estou falando. Então, assim, a necessidade de agradar e o medo de dizer não é porque as pessoas se conformam num contexto e não querem ter o trabalho, porque dá trabalho você criar uma nova realidade. Quando você diz não, você está dando exatamente o limite e demarcando a fronteira de que você quer ser respeitado e daquela forma você não vai admitir. O não é uma preparação para a saída de uma relação abusiva. O não vai fazer com que você observe e pare para analisar por que eu priorizo tanto as pessoas em detrimento de mim? Quais são os valores equivocados que eu estou trazendo, muitas vezes ligados a essa questão do egoísmo, porque o abusador, ele vai dizer isso, quando você começar a dizer não, ele vai dizer que você é egoísta, ele vai dizer que você só pensa em você, né? Aquele exemplo de que se você tá fazendo algo para você e é porque você tem obrigação. Se ele está fazendo algo para ele e ele é interrompido, é porque você desrespeita ele. Ok? Então, assim, 2 pesos, 2 medidas sempre. É uma relação que é insustentável. Você precisa observar e analisar quais são os medos. Porque tem uma coisa muito importante nessa questão do não, que é o jogo do medo e culpa. O abusador, ele trabalha com essa obrigatoriedade do sim, porque se você diz não e ele começa a se comportar de uma maneira, começa a demonstrar para você que aquilo o atingiu, você começa a experimentar culpa. Às vezes você traz dentro de si esse padrão de uma relação tóxica na infância ou na adolescência, onde você precisava dizer sim o tempo todo. Então, assim, para analisar. Se não for desse jeito, não tem uma outra forma de se reestruturar, gente. É importante respeitar o espaço privado. Isso o outro não vai fazer com você se você não fizer. As pessoas vão avançando na proporção que você permite. Então é fundamental revisitar, parar, trabalhar o nível de insatisfação, como eu falei, observar, como eu disse, se toda vez que você disse sim, de fato você foi respeitado, observar o seu nível de perdas. O que você está perdendo? Porque quando você analisa e observa o que eu estou perdendo toda vez que eu continuo nesse padrão disponível demais, dizendo sim para tudo, o que eu estou perdendo? E o que você acha que você está ganhando? Quantas vezes você não para analisar que você não está ganhando nada, mas é o hábito de acreditar que o outro é mais importante do que você. O abusador vai reforçar esse tipo de crença e você vai entrar nessa compulsão. Dentro dessa questão do não, existe um aspecto importante, existem níveis, existem pessoas que têm o que é chamado de síndrome da boazinha. Existe um livro que eu deixo aqui como recomendação, que é a síndrome da boazinha,
que trabalha, um livro fantástico, muito bom mesmo, que traz todo o material para que você trabalhe a sua dificuldade de dizer não. Deixo aí como recomendação nesse vídeo para que você busque essa obra, se beneficie dela. Ela é uma obra muito importante, eu recomendo sempre para os meus pacientes que estão vivenciando isso, porque ela traz ali uma sistematização muito interessante, muito didática, para que você possa trabalhar essa dificuldade, sem dúvida, aprender esses níveis. Existem pessoas que agradam muito, existem outras que não agradam tanto, mas ela diz uma coisa nessa obra que eu acho muito interessante para a gente finalizar e deixar aí também como recomendação, que ela diz assim: não há nenhum problema em não ser agradável o tempo todo. Às vezes a gente não tem que ser agradável o tempo todo. Tem momentos que você não está bem, tem momentos que você vai discordar, tem momentos que você vai se colocar numa posição que você realmente não concorda. Por mais que o outro diga que isso é desagradável, você está ali exercitando seu autorrespeito. Então, assim, vamos sair dessa ilusão de 100%. Não existe 100%, não existe essa história de que você precisa dizer sim para tudo. Porque, como eu falei, pessoas que dizem sim para tudo, elas estão escravizadas na necessidade de ser gentil. Eu preciso ser gentil. Você pode dizer não com muita gentileza, no sentido de gentileza entre aspas, né? Porque todo mundo fala o não já é desagradável. Sem dúvida, ninguém gosta de ouvir não. Não é algo que a gente se familiarize e fique muito bem. Só que o não é necessário. Você pode falar isso com toda gentileza e respeito, no sentido de não querer ofender, no sentido de pontuar ali a sua necessidade, e o outro vai se sentir ofendido. Então, assim, desiste disso. Desiste dessa necessidade de unanimidade. Não há unanimidade. Algumas pessoas vão te apoiar, outras não. Isso faz parte da vida, faz parte do entendimento da convivência. E se você está numa relação abusiva, sem dúvida, você precisa estar atento para não comprometer os seus níveis de quê? Os seus níveis de equilíbrio, os seus níveis de renovação interna, porque quando você está numa relação dessa e você não pontua, não recua, não trabalha essa dificuldade, sem dúvida você compromete a sua capacidade de renovação, de crescimento, porque você vai ceder além do que você deve. E o que acontece quando a gente cede além do que deve? Se instala ali a doença, se instala ali uma série de problemas que serão bem maiores para que você possa gerenciar diante de tudo isso que você está vivendo. Ok, queridos? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, é sempre um prazer. Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam para que a gente possa alcançar mais pessoas, ajudar, enfim, outras pessoas que estejam vivenciando relações abusivas. E quem gostou desse vídeo, compartilhe para que a gente também possa cumprir essa mesma função. Ok, gente? Um beijo muito grande no coração de todos vocês. Até o próximo Papo de Divã.